O IBGE divulgou que o trabalho infantil no governo Bolsonaro aumentou, né? Algo que vinha em queda há alguns anos já. Acredito que qualquer governo do mundo aí tenha que ter como bandeira reduzir, né? Criança não deve trabalhar. E quando a gente está falando de trabalho infantil, a gente não está falando só de trabalho de menores de 18 anos, 16, 17 anos. A gente está falando de crianças de 5 a 13 anos de idade. Então, você teve um aumento desse tipo de trabalho. O IBGE mostrou que a característica desse trabalhador infantil é majoritariamente pessoas pretas e pardas. As pessoas brancas são só 30% desses pequenos trabalhadores infantis, né? E você estava tendo uma queda. Daí, no governo Bolsonaro, você teve um aumento, né? Que ele estava em 4,5%, né? Então você teve uma queda que desde os anos 2010, essa queda saiu de 5,1%, foi para 4,5%. Aí no governo Bolsonaro, em 4 anos, subiu para 4,9%. Então você teve uma piora considerável do trabalho infantil. Aumentou também a quantidade de pessoas em situação de trabalho infantil, né? Muitas crianças começaram a trabalhar. A gente teve a pandemia, óbvio, mas a gente tem que lembrar também que não foram poucas vezes que Bolsonaro e bolsonaristas falaram, né, sobre que acreditava que não vinha problema nenhum em uma criança trabalhar, gerar uma fonte de renda maior para a família. Quiseram, inclusive, fazer algumas propostas de legalização de trabalho infantil em algumas áreas, né? Chegou a se cogitar isso, né? Então, simplesmente o governo Bolsonaro ele não levou isso como bandeira e esse foi o resultado. Mais crianças trabalhando. E quando a gente está falando desses trabalhos infantis, a gente não está falando a gente está falando de trabalhos que prejudicam fisicamente e mentalmente as crianças. Então é isso que a gente está tratando. São trabalhos de risco, que colocam em risco a vida das crianças. Então, essa é mais uma mazela aí que vai demorar tempo para a gente conseguir curar do governo Bolsonaro.